Você tá aparecendo muito nesse vídeo, hein? Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e gostando do Veda até aqui. Estamos hoje encerrando a nossa primeira semana com um dos vídeos que eu diria que é, tipo assim, o mais importante do canal. Eu falo de conhecimento de domínio desde assim, os primeiros vídeos, vou deixar aqui a pasta de técnicas de estudos para vocês. E o conhecimento de domínio, ele é incrível e ele é necessário. Eu acho que no meio dos estudos, o conhecimento de domínio é o conhecimento mais necessário que você precisa para começar a estudar qualquer coisa. Então hoje eu vou explicar para vocês o que é o conhecimento de domínio e por que ele é importante para nossa memorização. Só pelo nome eu acho que já dá para entender mais ou menos o que é o conhecimento de domínio, mas ele é um conhecimento básico, um conhecimento prévio que todos nós precisamos ter para aprender qualquer coisa. Se você, por exemplo, está no ensino médio, o ensino médio basicamente é uma revisão de tudo que você teve até hoje, Fundamental 1, Fundamental 2, mas também de coisas que você aprendeu quando você era pequeno. Só que aí, o que o ensino médio vai te fazer? Ele vai fazer com que você aprenda todo esse conhecimento que você teve até hoje de forma mais rápida, mais eficiente e mais detalhada. A gente não aprende os detalhes de alguma coisa, as coisas específicas de cada assunto, se a gente não sabe o básico, se a gente não entendeu o básico. O que eu quero que você entenda aqui? O nosso cérebro, ele, já falei antes, vou colocar aqui o vídeo, ele funciona mais ou menos assim. A memória de longo prazo e a memória de curto prazo. O que acontece? Por que hoje, por exemplo, hoje em dia você sabe somar alguma coisa muito fácil? Você não pode esquecer nem negligenciar que quando você era menor, você não sabia fazer uma soma. Para você era muito difícil fazer uma soma. E hoje em dia você faz muito rápido. Isso quer dizer que você já conseguiu colocar esse conhecimento na memória de longo prazo. Posso até fazer uma analogia para vocês com aquele filme Divertidamente, que é um filme muito bom. Lembra que a Hayley, a personagem principal, tem algumas ilhas? Ilha da família, ilha da amizade e umas memórias chaves? Então, vamos tentar fazer uma associação com isso. Esse conhecimento de domínio são aquelas estruturas base para depois você conseguir construir o resto. Mas as mais importantes ficam aqui. Eu não quero ser muito técnica, mas essas são as memórias base. Cada uma é de um momento super importante da vida da Riley. E cada memória base molda um aspecto da personalidade da Riley. E você tem estruturas base, conhecimento de domínio em cada matéria. Quero te explicar um pouco aqui da parte cerebral, lembrando de novo, eu preciso falar sobre isso, não sou neurologista, não sou médica, tudo que eu estou falando aqui pra vocês são coisas que eu estudei e li sobre, mas o nosso cérebro, ele é formado por ligações neurais, e dentro dessas ligações estão as coisas que a gente aprende, estão as coisas que a gente sabe. O que acontece? Quando você começa a estudar um conteúdo novo, o seu cérebro vai buscar dentro dele se ele já conhece alguma coisa daquele assunto. Ele vai procurar se já existe uma ligação neural sobre aquilo. Então, quando você aprender funções, você vai ver aquilo pela primeira vez e o que o seu cérebro vai fazer é tentar encontrar ali na caixinha dele tudo que você já sabe que possa ser útil para você aprender aquilo. Então, se você, preste bem atenção, se você, quando era pequeno, quando você começou a aprender essas coisas, se nesse momento você não aprendeu direito, se nesse momento você não criou estruturas neurais fortes o suficiente, você vai ter muito mais dificuldade de entender funções, de entender limite, derivada, integral e etc. Eu, por exemplo, já falei no story vlog o que eu fiz. Teve um dia que eu estava estudando história e na aula, sei lá, 6, eu estava com muita dificuldade de ler um texto. Eu não estava conseguindo entender, portanto eu não estava conseguindo me concentrar, focar, muito menos memorizar aquele texto. Um parênteses, a gente memoriza quando a gente sabe, quando a gente entende. Não se memoriza algo que não se entende. Eu não estava conseguindo esse dia entender o texto, por exemplo, da aula 6. E aí, qual dica eu dei pra vocês? Volta. Quando você não está entendendo algo novo, volta. Vai para os fundamentos dessa questão. Procura lá. O que eu não entendi direito antes para travar agora? Se você tá travando agora, tem alguma coisa lá atrás que deu ruim, entendeu? Bonito que isso daí dá pra ser até pra vida se você tá passando por uma situação que você já passou várias vezes e que você fica... O que tá acontecendo? Eu já passei por aqui
várias vezes, é um ciclo. E enquanto você não procurar dentro desse ciclo o que tá te travando, o que você não está entendendo, você não vai passar. Porque eu sei que principalmente quando a gente tá nessa época de vestibular ou até na universidade, a gente tem que ir atropelando as coisas. A gente sempre pensa, ah não, mas mais pra frente, quando eu entender tal assunto, eu vou lembrar desse aqui. Mas se você não aprendeu do passado bem, se você não realmente aprendeu e guardou isso, fez uma estrutura forte no seu cérebro em relação a esse assunto, você não vai conseguir passar de fase. Para uma boa memorização, a gente precisa de bom conhecimento fundamental. E para você saber se você tem um bom conhecimento de domínio, é só você seguir em frente, é só você ir estudando tudo que você tem que estudar. E sempre que você travar, não é porque você é burro, muito provavelmente é porque teve alguma coisa lá atrás que você deixou de estudar. Porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai estudar algo novo, o nosso cérebro vai captar tudo que ele já tem guardado na caixinha dele sobre conhecimento de longo prazo e vai criar uma ponte. Então esse conhecimento vai muito mais facilmente ser absorvido pelo seu cérebro, porque você já tem parâmetros. A gente precisa de parâmetros para que o nosso cérebro consiga assimilar conceitos e aí a nossa memorização fica mais fácil. Faz o teste se você não está acreditando em mim. Pega, sei lá, se você, por exemplo, cursa economia tipo eu, procura algum assunto muito específico de algo que não tenha nada a ver, sei lá, medicina veterinária, e tenta memorizar aquilo. Você não vai ter o conhecimento base. Pergunta para alguém que está no 4º ano de medicina veterinária algum assunto e vê se você vai entender se você não estuda aquilo. Vê se você vai memorizar. O que você pode fazer é memorizar por forçar, mas não entender. Você vai memorizar uma coisa que você não vai conseguir replicar. E não é isso que a gente quer. A gente quer memorizar coisas que façam sentido, que a gente consiga replicar no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham entendido, espero que gostem. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar com um amigo e até o próximo.